Glória a Deus, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a você e toda a tua família. Estou gravando essa mensagem hoje, talvez você vai assistir o Quai, passou de 10 minutos, aí não passa mais, né? Mas está lá no canal de YouTube o restante da pregação, amém? Hoje eu quero falar de uma festividade que tem sobre a Páscoa. Qual o significado da Páscoa? Eu vou estar lendo aqui a palavra do Senhor, amém? Eu vou dar uma pausa aqui para procurar na Bíblia e também anotei alguns versículos no caderno para não ficar tomando tempo. Agora mesmo já vai começar, amém? Aguarde um pouquinho aí, compartilhe esse vídeo e veja esse vídeo até o final, amém? Glória a Deus, vamos lá então. Aqui em Êxodo 12 fala a instituição da primeira Páscoa, a primeira Páscoa que se ouve na história da Bíblia. E aqui eu vou ler apenas o versículo 13, que é um texto muito grande, mas você lê esse texto todo em casa, de Êxodo 12, aqui diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiver, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Qual o significado da Páscoa? O significado da Páscoa, eu vou pôr o óculos aqui, porque a idade já não está ajudando muito, né? O significado da Páscoa cristã é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Há um pano de fundo aí. Jesus morreu, né? A cruz está vazia, o túmulo vazio, então Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos dar a liberdade. A Páscoa também significa passagem para os judeus. Ela representa a travessia pelo Mar Vermelho, quando o povo, liderado por Moisés, passou da escravidão do Egito para a liberdade, rumo à terra prometida. A Páscoa é uma tradição judaica em memória da libertação do Egito. A Páscoa é uma celebração, me perdoa aí que eu tropeço em português. É uma celebração judaica instituída por Moisés, seguindo uma ordem de Deus. A palavra Páscoa significa passar por cima, referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito, a morte dos primogênitos, mas o povo de Israel nada sofreram. Então nem os primogênitos do povo de Israel não morreram. O Senhor ordenou a Moisés que sacrificasse um cordeiro. Guarde na sua mente aí, sacrificasse o quê? Um cordeiro macho, sem defeito. Memorize isso aí, tá? Espargisse o sangue do cordeiro nos umbrais, no alto dos batentes das portas das suas casas. Então, o significado da Páscoa, irmão, é passar por cima. Quando Deus ordenou a praga de morte de todos os primogênitos do Egito, o povo de Israel foi guardado pelo sangue de um cordeiro macho, sem defeito, aonde passar nos umbrais da porta. A hora que viesse o anjo da morte, ele ia passar por cima daquela casa e eles não ia ter danos algum. Isso aconteceu na história aqui do livro de Êxodo, né? Agora vamos, então você já sabe o que é o significado da Páscoa, do sangue. O sangue, quem morreu foi o quê? Um cordeiro macho sem defeito. Então a Páscoa significa passar por cima, tá? E qual o significado do coelho? A relação mais comum que se tem do coelho na cultura pagã é que o coelho tem grande fertilidade de reprodução. Então o coelho, ele reproduz muito, né? Então tradicionalmente tende-se o coelho como símbolo de fertilidade,
Grava aí, símbolo da fertilidade. É consagrado o símbolo de uma deusa Eostre, e também conhecido como Ostara, por um monge do século VIII chamado Beda. E conhecido também por deusa Eostre, deusa germânica. Ostara era conhecido como a deusa da primavera. Então, os folcloristas germânicos do século XIX associavam a lenda de lebre, né, que levava os ovos para as crianças. Então, é uma lenda. É conhecido também como deusa da primavera. Então, você já teve aí gravado na sua mente o que significa a Páscoa, o que significa o coelho. Agora vamos lá. Quem morreu na cruz do Calvário, crucificado, o seu sangue ali na cruz do Calvário, quem carregou a cruz até ali, quem foi chibatado, tomando esbofeteada, vedou seus olhos e batia, adivinha quem te bateu? Então, quem morreu na cruz do Calvário? Eu faço uma pergunta para você, foi o coelho? Foi o coelho que morreu de braços abertos na cruz do Calvário? Foi um coelho que foi sacrificado lá no passado, da primeira Páscoa? Foi um coelho? Um ponto de interrogação. Então digo a você, olha, cuidado com essas festas pagãs. Cuidado com essas festas de folclore. Né? Estude, pesquisa, vai atrás. O que significa isso? E outra pergunta, um ponto de interrogação, eu falo a você. O coelho bota ovo? Um ponto de interrogação. Então tudo isso aí são festas pagãs, festas tradicionais, festas para ter vendas no mercado. Eu falo a verdade para você, eu particularmente, eu não condeno você, mas eu particularmente não dou ovo de Páscoa para ninguém, porque o meu Jesus não é um coelho. O sangue que me libertou lá na cruz do Calvário não foi sangue de coelho. Então, eu quero que você observe muito sobre esse engano que vem, de muitos anos atrás. Este engano está até hoje. E nós que conhecemos a palavra de Deus, não podemos, irmão, fazer parte dessas festas pagãs. Nós não devemos fazer parte dessas festas de paganismo. Agora, se você está nessas festas conhecidas aí, você vai saber que é uma deusa Ostara, tá? Uma deusa Ostara, né? Aonde foi ali criado pelo monge do século VIII, né? Chamado Beda, esse monge. Então, pesquise mais, leia a palavra do Senhor, vai atrás de pesquisa para não ser enganados, tá? Eu não dou ovo de Páscoa para ninguém, eu, tá? Como servo de Deus, tá? A minha Páscoa não é ovo, a minha Páscoa eu já sei o que significa, passar por cima. A minha Páscoa eu sei que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário por meus pecados, né? Como um pecador. E outra, Jesus foi escolhido como um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem pecado, para pagar os meus pecados e os seus pecados lá na cruz do Calvário, para te dar liberdade. Então, eu, falar a verdade para você, eu particularmente, eu não compro ovo de Páscoa para ninguém. Eu desejo uma feliz Páscoa a você e toda a tua família, mas uma Páscoa verdadeira, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Não foi coelho que morreu lá, não foi sangue do coelho que passou nos umbrais da porta. Então deixa essa mensagem com você, medite, corra atrás, cuidado com o engano, tá? E que Deus abençoe você e toda a tua família. Então tá aí bem explicado o que significa a Páscoa, o que significa o coelho. Então eu deixo a você julgar a você mesmo, tá? Eu deixo que o Espírito Santo de Deus oriente você, tá? Então que eu creio que Deus vai dar o discernimento para você. Você já descobriu o que significa a Páscoa, o que significa o coelho.
Então deixa essa mensagem de meditação para você.